já decretado sobre Israel, sobre o seu povo, porque Deus já havia tomado uma posição devido ao que Saul, o atual rei, havia feito diante dos olhos do Senhor. Para que nós possamos entender a história em poucos minutos, eu quero fazer os irmãos entenderem que quando Deus chamou Saul, o governo estava constituído por juízes, e na época o juiz era um homem chamado Samuel, também era sacerdote do templo. Visto que o povo, olhando para o seu redor, viu que todos os povos já tinham um rei constituído, começam a clamar por um rei. Então Deus prepara um jovem, um moço alto, de boa aparência, e cria uma situação para que pudesse trazer este homem diante de Samuel, o sacerdote, para que ele pudesse ser ungido como rei. Este homem é um homem chamado Saul. Ele sai da tribo de Benjamim. Quando o seu pai quis, fala a ele: vá com o seu moço, porque as nossas jumentas se perderam. Vá atrás das jumentas que se perderam de nós aqui. E quando este jovem vai com o seu moço, esse jovem Saul, diante as terras que ele passa, ele chega a um lugar onde lembraram do profeta, do homem de Deus chamado Samuel. Então este homem que está ao seu lado, ao lado de Saul, olha para ele e diz: vamos consultar o profeta de Deus, para que ele possa nos dar uma direção do que fazer. E sendo naquela situação já alguns dias de viagem, eles iniciam ali algo da parte de Deus, que Deus criou para poder levantar aquele jovem como rei sobre Israel. Então Saul, não sabendo do que se tratava, mas perdendo o seu pai, o que era seu, Saul sai para uma missão, mas quando ele retorna com uma unção que ele não esperava. Porque quando ele se aproxima do profeta Samuel, Samuel diz a eles: no dia de ontem, o Senhor já tinha me revelado que você estaria aqui hoje. E eu, como profeta de Deus, vou te ungir como rei sobre este povo, por ordem do Senhor, porque o povo já não tem mais, não está querendo mais obedecer à vontade do Todo-Poderoso. E a partir daquele momento, o profeta mostra a Saul que ele estava ungindo ele como rei sobre Israel. Só que quando Saul foi receber a unção, e ele disse: como pode eu, sou da tribo de Benjamim, que é a menor tribo de Israel, e sendo o menor da minha tribo. Então está ali um homem humilde de coração, está ali uma pessoa que está com o coração na humildade. Passando-se o outro dia, Saul permanece juntamente com o profeta Samuel, e Samuel então prepara a ocasião para trazer Saul ao meio do povo, para proclamar ele como rei de Israel. E quando isso acontece, e Saul vê o seu nome sendo colocado em meio à multidão, ele se esconde debaixo das bagagens que estavam ali. Porque Saul olhou a multidão, e provavelmente seria ainda uma pessoa, um moço tímido, mas sendo ele, momento que ele se levanta, todos poderiam ver Saul, porque aonde ele estava, ele se destacava por ser alto e ser um moço bonito. Quando Deus então preparou isso, Saul já tinha recebido a unção de Deus através da vida do profeta Samuel.
Então Saul começa o seu reinado, e a primeira causa, Deus fala que através de Saul o povo ia derrotar os filisteus, e a sua primeira vitória é sobre os amonitas. Ao decorrer dessa história bíblica, nós olhamos e observamos que Deus colocou Saul mediante um pedido do povo, porque o povo já tinha se afastado dos seus costumes, da vontade do Senhor, para olhar para os povos que estavam ao redor, e acharam por bem também ter um rei para eles. Então pediram isso, e Deus atendeu, porque Deus é um Deus que compreende o coração do ser humano. Mas a sequência daquele reinado do homem escolhido por Deus foi uma sequência de desobediência, de coisas que ele não deveria ter feito, mas ele fez por se achar autossuficiente. Até ele assumir o seu reinado, ele estava com o coração, com a vida, conforme Deus havia para levantar ele. Mas a partir do momento que ele se levantou como rei e teve as primeiras batalhas, Saul começa a tomar uma direção errada. Saul começa a fazer algo que não era para ele fazer. Quando Deus mandava ele ir para a batalha e destruir tudo que havia lá, ele se encarregou de trazer coisas, bagagem com ele. Também, quando estava para oferecer o sacrifício, Samuel demorou para chegar. Saul tomou por parte por ser rei e fez aquilo que não era para ser feito. Então Deus, na sua onisciência, olha no céu e vê como pode um ser humano estar pronto e preparado, mas devido à sequência daquilo que ele olha e observa, ele se corrompe. Então veja, essa história é uma história muito conhecida da palavra de Deus. E a Bíblia relata que Deus se arrependeu de estar levantando Saul como rei. Por que Deus age dessa forma? Porque Deus olhou para Saul no início, e também a sequência do que Saul fez, o seu coração estava endurecido, e ele estava tomando atitude por si mesmo, e não obedecendo mais as leis, as ordens, os mandamentos que foram dados ao povo de Deus. É por isso que Deus olha e vê se ele ainda teria oportunidade de mudança. Mas quando Deus vê que já não tinha mais jeito, Deus fala para Samuel: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Porque eu já rejeitei esse homem, porque eu já conheço o coração dele, eu sei o que está dentro do coração dele, e você, Samuel, não vai poder mudar, porque fui eu que levantei e ungi ele, mas eu me arrependi de ter levantado este homem como rei de Israel. Agora eu estou preparando um que está lá no campo, que é segundo o meu coração, e já tenho preparado ele para rei de Israel. Quando nós entramos nesta palavra, eu entendo nesta noite que Deus quer falar de duas formas para conosco aqui nesta noite. Há dois tipos de pessoas que estão hoje dentro das nossas igrejas. Aqueles que já estão há muito tempo, mas o coração se tornou duro e já não obedece mais a voz do Senhor, as leis do Senhor e os mandamentos que o Senhor tem dado à sua igreja, porque se acham autossuficientes para fazer o que bem entende, o que bem querem, e tomar decisões por si mesmo.
não sabendo que a Bíblia nos leva a uma doutrina e direção para que Deus tem para as nossas vidas. Era isso que aconteceu com Saul. Ele tomou para si mesmo, dizendo: ninguém pode comigo, ninguém manda em mim, eu sou rei, ninguém pode comigo. Samuel me ungiu, mas eu sou rei de Israel, e eu faço o que bem quero, eu faço do jeito que eu quero, eu faço da maneira que eu quero, eu faço da forma que eu quero. E aí acontece, Deus olha do céu: peraí, na minha casa não é desse jeito. Então já tenho rejeitado muitas pessoas, porque já não querem obedecer mais a palavra de Deus. É por isso que Deus rejeita Saul. Deus não queria que isso acontecesse, mas Saul tomou isso em seu coração e endureceu seu coração. Então Deus rejeita aquele homem e levanta outro para que o nome dele seja glorificado. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Que Deus quer olhar para dentro de ti e ver se alguém aí, se alguma coisa de bom aí para tu obedecer aquilo que Deus tem colocado mediante a tua vida para você cumprir. Saul é o coração duro que hoje em dia nós estamos vivendo em muitas das nossas igrejas. Pessoas insubmissas, pessoas que não têm mais autoridade que mande, não tem mais liderança, não tem mais pastor, não tem mais compromisso com nada, querem fazer o que querem fazer da forma que querem. Ei, quando estiver aqui na casa do Senhor, tem que ter submissão, tem que ter direção de Deus, tem que estar debaixo de autoridade e de liderança, porque senão Deus não vai abençoar não. Oh, glória a Deus, aleluia. E é por isso que pessoas não aguentam mais permanecer na presença de Deus, e quando nós mal esperamos, estão todos lá fora, dando mau testemunho, estão fora da presença de Deus, porque o seu coração endureceu, e quando ouve uma palavra dessa, diz: quem é esse pregador aí para falar assim comigo? Aleluia! Mas quando Deus quer falar, Deus usa pequeno, usa grande, Deus usa na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. E nesta noite o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer para você que quando nós endurecemos o nosso coração e o tratado de Deus não é o suficiente, Deus tem pessoas também que Ele pode contar. Deus também tem pessoas que Ele olha e diz: esse está trabalhando, esse é segundo o meu coração. Quando Ele falou para Samuel: vai, Samuel, porque da casa de Jessé eu já tenho provido um que será rei segundo o meu coração. Sabe o que Deus está dizendo? É dessa forma que Deus quer fazer. Deus quer olhar dentro da nossa alma, do nosso coração, para ver se nós estamos dispostos a entrar na vontade dEle, se nós estamos dispostos a fazer o querer dEle, se nós estamos dispostos a viver em obediência a Ele. Aleluia! E para viver em obediência a Ele, nós precisamos estar trabalhando, nós precisamos estar fazendo, nós precisamos estar obedecendo. Porque você imagine, pastor Emílio, se o pai de Davi chegasse a ele e falasse: Davi, você vai lá cuidar das ovelhas, e dissesse: não, meu pai, eu sou mais novo, eu não vou lá não, tem os meus irmãos para ir. Mas eu imagino, quando seu pai chega até Davi e diz: Davi, vai cuidar das ovelhas, imediatamente ele obedece o seu pai e vai lá e começa a glorificar Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não importa o que caia na tua mão para fazer, o importante é você abrir o teu coração para Deus e dizer: Deus, muito obrigado, Deus, muito